Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro O Escravo de Capela, de Marcos de Brito. Eu recebi esse livro em parceria com a Fara Editorial e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês todas as minhas opiniões e impressões referente a essa leitura. Lembrando que eu vou deixar um link de compras aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá para me seguir, assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais a minha vida pessoal. Então, se não me seguem, corra lá para me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar essa resenha. O Escravo de Capela é um livro que eu acredito que vai causar um certo tipo de sentimentos em todo mundo que lê, porque o livro por si só ele já é aterrorizante, né? Porque o autor voltou ali na época da escravatura, aonde eu acredito que o terror, só de falar escravatura, já é um motivo de ter algo de terror, porque eu acredito que uma das piores épocas que tem para se falar aqui do Brasil é essa época aí da escravatura, onde qualquer coisa que os negros faziam já era motivo, né, de uma chibatada. E eu acho que sempre quando fazemos alguma menção a essa época, sempre quando algum autor vai lá e conta algumas coisinhas dessa época, já é um motivo de terror. E o autor uniu, né, unificou essa época da escravatura e trouxe à tona também algumas lendas, né, folclóricas para acrementar e para ser a cereja do bolo. Então o livro vai ter essa pegada de escravatura, é uma coisa assim aterrorizante de ler. Eu acho que o pior pesadelo aqui do leitor vai ser passar por essas cenas, porque o autor foi nu e cru para relatar mesmo as cenas, então é cruel, é doloroso você acompanhar, e ele também vai recontar alguns contos folclóricos, né? Contos esse como A Mula Sem Cabeça e também o Saci Pererê. E ele soube muito bem unificar essas histórias e eu acho que ficou impecável a leitura do livro, e é aquele livro que é visceral e na medida do momento que você vai lendo, em alguns momentos dá vontade de você fechar, né, o livro para você digerir o que você está lendo, porque é forte, é cruel, é doloroso e também é aterrorizante. Então é uma mescla de sentimentos que você vai ter no decorrer dessa leitura. Aqui vamos conhecer Antônio, ele é o capataz desse circo de horrores aqui. Então ele que vai ser o idealizador de todas as atrocidades que acontecem aqui no livro. Ele é uma pessoa totalmente sem coração, ele não tem sentimentos nenhum. E eu acho que por ele não conseguir expressar ou explorar os seus sentimentos, ele resolve descontar nos escravos ali da fazenda do pai dele. Vamos conhecer o Batista, né, que é o patriarca ali daquela casa. Por mais que Batista seja um homem totalmente sem coração, até ele muitas das vezes se assusta, né, com as escolhas do filho. Então a gente vai ver que Batista ele tem a sua participação, né, em como se tornou Antônio, mas mesmo assim vamos ver que Antônio foi além do pai, ele se tornou uma pessoa totalmente cruel, ele era temido ali por todos que cercavam a ele, porque aonde ele chegava todo mundo percebia que ele era aquela pessoa cruel, sem coração, sem dó nenhuma. Então quando era pra castigar, Antônio castigava sem dó e sem piedade. E no meio dessa casa onde o amor ali está em escassez total, a gente vai conhecer Inácio, que também é filho de Batista. Ao contrário do irmão Antônio, Inácio ele foi criado, né, de uma forma talvez diferente. Ele estudou medicina no exterior, então ele teve um certo afastamento ali da fazenda, então ele não conseguiu ir na mesma linha que o irmão. De um lado a gente vai ver um Antônio totalmente sem coração, brutal mesmo, mas o outro vamos ver Inácio, aquela pessoa simpática, amorosa, aquela pessoa disposta a ajudar todo mundo. Então a gente vai ver que isso vai causar um certo transtorno ali na família, porque é claro que Antônio sempre vai ver esse lado do irmão como uma fraqueza, um certo tipo de fraqueza, porque o irmão tinha que ter o pulso firme, né? Tinha que também pegar ali no batente, ali na fazenda, e Antônio tem um certo tipo de medo de ele não ser o sucessor do pai. Então a gente vai ver que essas brigas serão constantes dentro daquela casa, porque Antônio sempre julga o irmão pelo irmão ter esse coração tão bondoso que ele tem. A história vai mudar totalmente quando Antônio mata Cébola, eu acho que é assim que se pronuncia, que é um escravo que tenta fugir. Ele, logo que chega ali na
fazenda, ele é muito maltratado, porque ele era aquele escravo que ele não se sujeitava ao seu patrão, então ele peitava mesmo, e não é que era até uma falta de respeito, mas era porque ele queria reivindicar os direitos dele, e talvez ele achava que a forma como o Antônio tratava ele não era a forma certa, e claro que isso despertou o pior lado de Antônio, e um certo dia, um outro colega de Cébola ajuda ele a fugir. Antônio chega, pega ele tentando fugir, e a partir daí Antônio começa a armar, a arquitetar um plano para fazer com que Cébola sirva de exemplo para todos os outros escravos, para que todas as vezes que os escravos olhassem, pelaquela circunstância, pelaquela situação, eles vissem o que talvez poderia acontecer com eles caso eles tentassem seguir o mesmo caminho que Cébola. Então, pensando nisso, Antônio mata Cébola na frente de todos, e gente, é uma morte extremamente horrorosa. E Marcos de Brito detalhou, e é uma coisa assim agoniante, quando você vai lendo, vai te dando um ranço. Sério, causa um certo sentimento de ódio no leitor, que a gente quer que Antônio sofra, e a partir do momento que acontece essa morte, a gente começa a desejar um mal muito grande para Antônio. A gente passa a literalmente odiar esse protagonista, porque a gente vê realmente como ele é sem coração. No momento que Antônio está fazendo ali as atrocidades, com Cébola, ele consegue ali arrancar uma das pernas de Cébola para deixar ela ali de amostra, como se fosse um troféu, para todos ver. E também ele mata a mula que Cébola usou para tentar fugir. Ele arranca a cabeça dessa mula. Por aí então dá para vocês verem, a conexão, do folclore brasileiro que o autor vai fazer. Cébola ele vai meio que recontar o Saci Pererê, e essa mula que ele mata, ele vai recontar também a mula sem cabeça. E vai ser a partir daí que a história vai tomar suas proporções, vai ser a partir daí que o autor vai começar a destrinchar o que ele quer nos contar e o que ele quer nos mostrar, retrazendo algumas coisas do passado, algumas coisas que fazem parte da nossa história, e também colocando uma história aqui totalmente de terror, que vai te eletrizar e vai te encantar do começo ao fim. Marcos de Brito é um autor que está me surpreendendo muito. Com esse daqui, foi o segundo livro dele que eu li, e eu já li um conto dele também, e eu confesso pra vocês que eu gosto da forma como o autor leva a escrita dele. Eu acho que ele coloca muita verdade, muita propriedade no que ele fala, e a originalidade que o autor usa é única, e então quando você vai lendo, você percebe que constantemente o autor te surpreende com alguma cena, com alguma coisa, e por mais que, como aqui no livro eu disse, que tenha talvez algumas ligações com o folclore e histórias que a gente já conhece, mesmo assim o autor consegue colocar uma cerejinha no bolo, que a gente se surpreende com as coisas que ele coloca, com as coisas que ele pontua, a forma como ele coloca aqui alguns segredos do passado e talvez algumas explicações para as coisas que acontecem aqui na história. Eu também achei muito interessante, porque tudo tem um porquê, então o autor consegue contar a história, mas ele consegue voltar no passado e colocar algumas coisas que aconteceu lá no começo da história, no começo dessa família, e trazer essas coisas como consequências para as coisas que estão acontecendo agora aqui no decorrer da história. Então eu achei isso surpreendente. Eu cheguei no final com o queixo caído, eu tive que mandar mensagem para Andréia falar: por que você não me preparou? Porque realmente eu não estava preparado para ler esse livro, porque o livro é pesado, o livro tem cenas extremamente fortes, assim, que vai, como eu já disse, causar muito ranço, mas a história é ótima, a forma como o autor escreve é impecável, o autor consegue te levar ali na história, e você, quando você percebe, você está totalmente submerso ali nas páginas da história, do livro, e você não consegue parar de ler, porque realmente o autor tem uma história muito interessante para contar, e isso contagia você desde o começo do livro. Então tá aí uma leitura que eu mega indico para vocês, gostei bastante, eu não poderia deixar de trazer essa resenha para talvez atiçar, um pouco a curiosidade de vocês para conhecerem também essa história. Então tá aí mais uma dica de um livro de terror com uma pegadazinha histórica que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.